Jornal da EP. A informação do jeito que você precisa. Ontem nós assistimos um dos momentos mais constrangedores do ano. E olha que a concorrência é acirrada na Câmara Municipal de Araraquara. Eu tenho vontade de listar nome por nome dos vereadores que tiraram a bunda da cadeira e se levantaram quando um pai que foi lá pedir pela continuidade de um projeto de educação integral iria usar a tribuna popular e os vereadores se levantaram, saíram, deixaram o pai falando sozinho. Eu quero que você ouça e veja, se possível, no seu smartphone, seu celular, na sua TV, o constrangimento do próprio Rafael De Angeli, que não sabia o que fazer. Ficou feito barata tonta tentando fugir do inseticida, numa noite de calor com o ventilador ligado. Tentando se equilibrar entre o pai, que estava ocupando um direito que a Câmara lhe deu, porque ele cumpriu os requisitos, fez a solicitação. Ele já foi colocado da primeira manifestação para a terceira, eu não sei porquê, mas tudo bem. Os vereadores debandam e o Rafael De Angeli tenta contornar com um sorriso amarelo a situação. Por favor, fiquem aqui, nós precisamos de 10 pessoas aqui, senão tem que interromper a sessão. E o pai, obviamente, não habituado com aquele ambiente, mais constrangido ainda. O De Angeli dizia, olha, o senhor pode começar a falar. E o homem olhava o plenário vazio. Conversas, gente se levantando, gente saindo. Uma situação vergonhosa, vergonhosa, vergonhosa. Quem se levantou, você que é eleitor deveria saber o desrespeito com que esse cidadão foi tratado. Um cidadão que uma semana antes, lá no Indaiá, no Gil da Rocha, deu um exemplo de cidadania, dizendo, eu sou trabalhador, eu preciso de uma escola para o meu filho, porque a escola e a educação é a única forma dele crescer socialmente. Não é participando de conchavos políticos, nem herdando patrimônio. É pela educação que a gente vai ter a nossa dignidade. Ele não é um catedrático, não é um doutor em educação, não é um militante político, é um cidadão ciente dos seus direitos. Deveria ter sido respeitado como é. E não foi. A Casa Legislativa deve desculpas, senhor Rafael De Angeli. Não pelo senhor, porque o senhor manteve o seu papel. Mas em nome da casa que o senhor representa, a Câmara deve desculpas ao seu Cleimar. Deve desculpas. E nós devemos desculpas a ele em nome da sociedade, porque eu me envergonho do que eu vi ontem. O seu Cleidmar dá uma lição de cidadania, de como você não precisa ser catedrático, como você não precisa ter uma militância acentuada para entender que o serviço público na educação é fundamental para garantir o crescimento das crianças, dos adolescentes, para construir um futuro. É isso que ele está reivindicando. É um pai que quer uma escola de qualidade para o filho. Não é uma escola que feche oportunidades, que mude rotas sem muita explicação plausível como está acontecendo. Vamos ouvir aquilo que os vereadores fizeram a muito contragosto? Vamos ouvir o seu Cleidmar falando. Ver e ouvir quem quiser clicar na nossa live, no nosso YouTube, Facebook, para acompanhar. Vamos ouvir. Na reunião que teve lá, naquele dia, notou no olho daquelas crianças que buscam em nós uma esperança, porque nós somos a esperança daquelas crianças. Hoje nós vimos alguém aqui batendo palma, porque ia falar de educação de trânsito, quando mexe no bolso, todo mundo sente, não é verdade? E lá, o secretário da Educação, em nenhum momento, ele teve uma reunião com a gente naquele lugar. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, ele veio naquele lugar falar para a gente que fazer uma reunião com a gente. A única coisa que veio, com todo o argumento de falácia, falar para a gente que não podia montar no ônibus, porque o ônibus não podia levar por harmonia, porque se levasse por harmonia ali, não podia levar por harmonia, mas queria colocar-se dentro do ônibus para levar para o Jardim Pinheiros e levar para a Vila Xavier. Então, trazia, falando que ia fechar aquele lugar, porque não tinha como estudar ali naquele lugar, não era um ambiente regularizado. E ninguém veio lá para se opor ao que ele estava falando. O que eu vim apresentar aqui hoje é para a gente pensar naquelas crianças. Porque se nós queremos falar de futuro,
Se nós quer falar de futuro, quer falar de prosperidade, a gente tem que olhar para as crianças. A gente tem que olhar para as crianças, olhar para o que a gente está construindo. Vai fechar quatro escolas, e para onde vai deixar as crianças? Você acha, é correto fechar a escola? Vocês acham que é correto? Isso que eu quero deixar de indignação, porque eu penso o seguinte, que a mãe da pobreza é a ignorância. A mãe da pobreza é a ignorância. Então eu peço para os vereadores, vocês que estão aqui, analise certinho isso daí, vê se é correto cortar custo da educação. Vocês acham que é correto cortar custo da educação? Vamos cortar custo, não, tem que tirar de lá para cortar custo da educação. Então é somente na educação que tem que sentir a dor, é somente na educação. A educação sempre é o lado mais fraco, é a criança. Então, ali não tem adulto, ali é criança. Minha filha estuda naquela escola. E eu vi, do tempo que ela entrou naquela escola lá, eu vi que ela mudou o comportamento dela, ela mudou o jeito de falar, ela faz teatro naquele lugar, ela mudou a maneira de falar dentro de casa, ela gosta de ler livro, ela não fica só no celular, a escola incentiva para ela questionar a realidade dela, a escola incentiva ela a questionar o que está acontecendo com ela. Ou a gente está preocupado, o que eu quero trazer hoje aqui para todos vocês que estão aqui hoje, está preocupado em criar uma escola reprodutora de lucro, somente isso, que nossos filhos sejam reprodutor de lucro, só isso que nós temos que fazer, ou criar uma escola que cria alunos e cria pessoas pensantes. É isso que eu quero trazer aqui hoje. Não vai criar uma escola somente para reproduzir pessoas, para reproduzir lucro? É isso? Só isso que nós está interessado em arrumar um emprego e somente isso, e virar um filho para trabalhar a vida inteira? Olha, a fala é de uma complexidade, de uma profundidade impressionante. Aliás, eu estou impressionado com o seu Cleidimar Marques de Souza desde a semana passada. Estou impressionado porque é assim que a gente quer, de fato, cidadania. De pessoas que discutem, pessoas que enfrentam, pessoas que debatem dentro do ambiente democrático, sem violência, mas com argumentos, brigando para o bem-estar da comunidade. Eu acho que quando a gente vê um exemplo desse pai, né, a gente vê que a democracia tem como dar certo. As pessoas são atuantes, as pessoas não são bobas, as pessoas estão atentas, as pessoas reivindicam e com qualidade. Seu Cleidimar está aqui com a gente e eu queria, primeiramente, te cumprimentar. Eu, como alguém que acredita na educação e faço disso uma bandeira de vida, Cleidimar, compartilha a tua indignação com a forma com que o governo está tratando essas questões das escolas integrais, as 4 que são afetadas, como se fosse uma coisa simples, corriqueira e sem muita preocupação em esclarecer, explicar, entender e ouvir, como você muito bem colocou. E queria que você me dissesse, Cleidimar, como é que você se sentiu na frente dos 18 parlamentares eleitos em Araraquara, representantes do povo. Nem todos tiveram esse comportamento, justiça seja feita, mas que, sabendo do teor da tua fala, não tiveram nem a educação de escutar, nem o papel mínimo de se sentar e ouvir você falar. Te boicotaram ontem lá na Câmara. Não tem outra explicação. Mas tinha um projeto que estava sendo... Não interessa, não interessa. Se tem visita na tua casa, você faz a sala. Depois você resolve os problemas, não é? Cleidimar, parabéns. E como é que você se sentiu ontem frente a essa recepção ridícula da Câmara de Araraquara? Bom dia, Cleidimar. Bom dia a todos do jornal EPFM. E obrigado aí pela liberdade de expressão, porque acredito que isso daí faz muita importância hoje na nossa sociedade. Poucos aqueles que dão voz para a comunidade, que acredita que lá na favela, lá na comunidade existe alguém que está indignado. Eu agradeço já por essa liberdade que vocês me deram, que não só a mim, mas a voz de muitas pessoas que queria estar aqui no meu lugar, para expressar a indignação do governo atual, da prefeitura, que não tem um pingo de senso de democracia e um pingo de comunicação. Não houve. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo, pode seguir. A prefeitura, o secretário de educação, por ser o secretário da educação, eu acredito que ele deveria ter um pingo de consideração com a gente,
comunicar com a gente. Então, essa é a minha indignação por falta de comunicação. A outra questão, eu achei, assim, da parte dos aliados do prefeito, uma falta de respeito, porque a gente não está falando ali de fazer um campo de futebol, apesar que é importante, tem importância, a gente ali não está falando de arrumar o asfalto, que nem o vereador lá, o doutor Coronel, que ele estava frisando sobre essa questão. A gente está ali, tá indignado com a educação, e eles não estão interessados na educação. Eu vi, foi notório, porque até o Marcelinho lá, que eu admirava, uma pessoa que eu admirava de ver o trabalho dele, mas eu vi que é tudo fachada, sabe? É tudo são tudo temas que eles usam para ganhar política, para iludir o povo, para enganar o povo com temas, sabe? Alô? Tô te ouvindo, não tô te interrompendo não, quero te ouvir, pois não. Então, eu fiquei assim, indignado, por causa que nem o Marcelinho mesmo. Ele foi uma pessoa que nem para participar dentro do coisa, não participou. Ele saiu. Todo mundo do governo, aliados do governo, saíram. Então eles não querem ouvir nós, achando que é brincadeira, educação é brincadeira. Depois, você passa em alguns bairros, aí você vê a criança na rua, quer culpar, falar, porque aí acha que a comunidade que é culpada de tudo. Agora, porque a comunidade... Para a gente entender a tua reivindicação e a tua luta, né, Cleidmar? Você tem um filho, uma filha lá na escola Gilda, que participam do programa de educação integral, é isso? Sim. E como é que se avalia a escola hoje, o que é oferecido pela escola hoje? Como é que você avalia esse programa hoje? Para mim tem de grande relevância. Tem grande relevância. Porque é o seguinte, ali dentro da escola existem projetos, ali dentro da escola do Gilda Integral, existem projetos de desenvolvimento do aluno ali, voltado para a área de artes, que nem minha filha. Ela falou de escritores de Araraquara aqui, que eu não me lembro o nome. Sim. Falava de pessoas que eu nem conhecia, não tinha ciência de... E ela fala de escritor, ela tem contato com a cultura, diferentemente que às vezes tem dentro do padrão pedagógico da escola. Eles trazem uma outra referência ali. Para mim, eu acho que é de extrema relevância. Para mim tem extrema relevância. Quer dizer, o programa dá certo, você sente que a tua filha recebe uma educação que a emancipa, né? Que a expande enquanto cidadã, enquanto uma pessoa em formação. E isso ficou muito claro na tua fala. E o que foi oferecido, né? Olha, não vai ter mais a unidade na Vila Harmonia, se garantiu vaga para todo mundo nas outras unidades já existentes. O que foi oferecido pelo secretário naquele dia? A gente viu ele visivelmente constrangido, talvez ele não esperasse a reação da comunidade. O que foi dito naquele dia, na semana passada? Não foi oferecido nada. Nada? Nada. Não foi, assim, ele na verdade, o secretário de Educação, ele não teve nem argumento, porque o dia que ele foi lá na Gilda, ele não teve argumento para falar, não teve voz para falar. Então ele não ofereceu nada. A única coisa que ele ofereceu, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A única coisa que ele ofereceu foi o seguinte: tirar do Gilda, levar para o Jardim Pinheiros ali, que eu não lembro o nome daquela escola, e levar para a Vila, que tem uma escola de dança. Isso. Mas a questão é o seguinte: será que tem vaga? Sendo que tem criança aí que nem tem vaga para o integral, não tem vaga para todo mundo. E aí a questão não é só fazer esse remanejo. A questão também existe a falta de consideração pelo trabalho da ajuda integral. Existe exatamente. A falta de consideração com o trabalho da ajuda integral. E não teve proposta. Porque lá no Gilda, lá do Indaiá, se eu não me salvo engano, houve até colocado para falar sobre esse assunto, parece que tem 3 ou 4 salas ali que não está sendo usada. Sala de escola lá que não está sendo usada. E não houve a proposta de trazer a proposta. Primeiro, eu acho que tinha que ter a proposta. E não fechar. Cadê a proposta? Não tem proposta. Não tem para resolver o problema. A intenção disso daí, que eu entendi, não é a questão que está dando trabalho, porque é a da lei.
corte de gasto, somente isso. Economizar no aluguel. E aí, né, você toca num ponto importante. Esses professores engajados nesse projeto vão para onde? Porque se os alunos vão ser atendidos em 2 unidades, Pinheiros e Escola de Dança, lá já tem o seu quadro, né, docente. E já atende o número de crianças. Então tá chegando mais criança, vai aumentar a capacidade, vai ter atendimento ou vai perder em qualidade? Uma sala que hoje vai ter 15, vai ter 25. A que tem 25 vai ter 30. Tudo isso que está em discussão e não está sendo explicado. Seu Claudimar, quero agradecer a tua manifestação, te parabenizar pela manifestação. O sonho de toda escola é ter pais atuantes assim, né? Faz uma reunião de pais e encontra do outro lado gente que está entendendo o processo da educação, para além de se chegou até o último capítulo do livro, se passou tarefa ou não passou tarefa, é entender como é que a educação transforma a vida das pessoas. Um abraço para você, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. E para fechar o assunto, na segunda-feira haveria uma reunião, Ernesto, lá no CAIC Rubens Cruz, para apresentar ou para ouvir a comunidade a esse respeito, do fechamento também, ou das mudanças em curso ali, mas o secretário não compareceu, né? Depois da pressão do Indaiá, parece que ele se intimidou e cancelou de última hora uma reunião lá no Rubens Cruz. É isso, Luiz Antônio. O secretário municipal da Educação, Fernando Diana, foi surpreendido com a mobilização de pais, estudantes e profissionais da educação contra as mudanças na oferta da educação integral em algumas unidades educacionais. O que era para ser uma justificativa para as mudanças acabou virando um momento tenso de reação da comunidade escolar, majoritariamente contrária à medida. Abre aspas, fala de um pai, o Cleidmar, que acabou de falar conosco. Feche uma biqueira, não uma escola. Foi isso que o secretário ouviu durante esse encontro com os pais. Para essa semana estava programado acontecer outra reunião no CAIC Rubens Cruz, unidade que também sofrerá mudanças no espaço em que a educação integral é ofertada. A reunião, no entanto, acabou cancelada, porque, segundo informações, o secretário não topou encarar as reações e preferiu evitar um novo constrangimento. Tá todo mundo evitando constrangimento, percebe? O secretário cancela a reunião, o João Clemente, o Marcelinho, é melhor a gente dizer que não é da base. Então, Luiz, mas tá todo mundo meio constrangido com o governo. Agora ele não vai ter muito como evitar o constrangimento, porque eu cubro a Câmara há quase 5 anos e ontem eu vi passar uma coisa que eu nunca tinha visto. Sob orientação da Maria Paula e mais a bancada da oposição, o Fernando Diana foi convocado a comparecer à Câmara. Vai ser marcada uma data onde não é um convite, ele tem que ir por força de lei. Então nós vamos ver quais são Isso já passou. Passou, e o que me surpreendeu, passou por voto simbólico e tinha gente da base do governo no plenário. E passou mesmo assim. Jornada EPFM.